A nossa campanha chama-se Família Blindada. Família Blindada. Que coisa. Como é que eu vou blindar a minha família? Como é que ela vai ficar blindada, protegida, guardada? Quais são os segredos? Eu tenho alguns passos para dar para vocês em relação a isso. Uns passos. Como é que eu blindo a minha família? Quais são os aspectos importantes de uma família blindada? Nós precisamos falar sobre família, precisamos ensinar sobre família. Por quê? Porque é uma coisa que você aprende. Né? Você aprende. Quando eu me casei, por exemplo, eu percebi, a Ana percebeu que na casa de onde eu vinha não tinha armário quando eu casei. Porque quando ela chegava, era uma roupa aqui, outra roupa ali, um sapato aqui, um tênis aqui. Ela percebeu que onde eu vinha não tinha... Né? Se você perguntasse para mim, como é que você define um casamento? Você já viu? Você entra num lugar, tem umas fitas assim, zebradas, e está escrito em obras. Casamento é isso, em obras. Está sempre aprendendo alguma coisa, consertando alguma coisa, regulando alguma coisa, fazendo sempre. Casamento é uma experiência, um processo. Né? Nunca estamos resolvidos plenamente. Né? Com todo carinho, eu queria falar, às vezes o cara fala assim, eu vou me casar para ser feliz. Eu digo para ele, querido, felicidade só no céu. Você vai ver... Você vai experimentar momentos felizes no casamento. Casamento é uma eterna luta. Casamento é um eterno fazer, refazer, construir, reconstruir, consertar. Então, nós decidimos focar nesse mês de março e abril, nesses meses, a respeito de família. Primeira coisa que eu queria falar de família. Eu queria falar que família... O que é uma família blindada? Família blindada é aquela família que enfrenta problemas juntos. Família que enfrenta problemas juntos. Ou seja, uma família, ela não foge de problema, ela não foge de desafio, ela não foge de situações difíceis. Família enfrenta problemas. Nós precisamos crescer e fazer com que toda a nossa família tenha unidade. Unidade. O que é unidade? Unidade é olhar para o mesmo lado, olhar no mesmo sentido. Né? Quando eu falo uma família que enfrenta problemas, eu quero dizer o seguinte, obstáculos, frustrações, decepções, não são suficientes para derrubar o casal. Né? Não tem. Eu me lembro de uma vez que eu estava aconselhando um casal, aconselhando mais o rapaz, e ele sempre falava assim, não, mas se der certo eu vou embora. Não, mas se der certo eu tenho emprego não sei aonde. Se não der... Eu falei, cara, para com isso. Não tem casamento que dê certo que você tem uma escada de incêndio. Se pegar fogo eu tenho ali uma escada, eu fujo por ali. Não. Casamento não pode ter escada de incêndio. Casamento tem que ser assim, se pegar fogo, nós vamos brigar aqui, lutar aqui, mas vamos apagar esse incêndio e vamos vencer. Casamento é assim. Quando no livro de Ruth, você vê que ali nós temos um problema sério. O pai morre, 2 filhos, homens morrem, fica a viúva, mãe, Noemi, e 2 noras, viúvas também. Uma nora vai embora. E a Ruth diz para a sogra, eu não vou embora, não, vou ficar contigo. Ela permaneceu. Casamento blindado, família blindada, é aquela que enfrenta problemas juntos. E se você perceber, se você estudar o contexto, você vai descobrir que a opção de Ruth, que era nora, não era boa. Ficar com a sogra já era uma mulher de idade, pobre, sem marido, numa cultura de pessoas que trabalhavam com a terra. Então, quem ia sustentar? Sem marido ela, sem marido a sogra, quem iria sustentar? Ruth não era nem judia.
Mas ela disse, onde tu fores, irei eu. Onde você for, eu for. Onde você for, eu vou. E aí, sabe o que aconteceu? Ela fez a pior escolha aos olhos humanos, mas decidiu ficar. E porque decidiu ficar, prosperou. Prosperou. Ela decidiu ficar, prosperou. Ela decidiu ficar, prosperou. Ela se tornou a mulher mais rica da região, ela arranjou um marido, arranjou uma casa, arranjou sustento. Por quê? Por que aconteceu isso na vida de Ruth? Porque ela permaneceu. Eu vou permanecer, eu vou ficar, apesar de toda a situação. Fala assim, aquele que luta, vence até o fim. E deixa eu falar uma coisa para você, quando você quer desistir, muitas vezes alguém chega, você procura pessoas que desistiram. Isso é muito comum. Eu desisti. Aí você procura alguém que desistiu. E a pessoa olha para você, como eu desisti, eu quero que você desista também. Não olhe para as pessoas que retornaram, olha para as pessoas que olharam para frente, viram para frente e permaneceram. Permanecer traz prosperidade. Fé. A fé te ensina a prevalecer em qualquer situação, em qualquer adversidade. Primeira coisa, fé para permanecer. Segunda coisa, fé para uma próxima geração. Toda família tem que pensar em geração. Toda família tem que pensar em geração. A minha próxima geração. Eu conheço Jesus, eu tenho uma fé, eu tenho uma experiência com Jesus, mas eu quero que a minha vida, a minha família, meus filhos e filhas também conheçam a Jesus. Então, na minha preservação como família, eu preciso colocar o projeto geracional. O projeto geracional é da maior importância. Coloca aí, amigo, 2 Timóteo 1,5. Eu pulei. 2 Timóteo 1,5. Verso de número 7, de 5 a 7. Fala assim, pela recordação que guardo de tua fé sem fingimento. Olha só assim, fala fé sem fingimento. Vocês não acham bonito isso não? Fé sem fingimento. Fé sem fingimento. É uma coisa maravilhosa isso. A tua fé é real, a tua fé é verídica, a tua fé é nobre, a tua fé é resistente, a tua fé... Poxa vida, você tem fé. Aí Paulo fala para Timóteo, pela recordação que guardo da tua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em tua avó Lóide, e em tua mãe Eunice, e estou certo que também em ti. Olha lá, olha só a fé geracional. Fé geracional. A avó, a mãe... E você, de geração em geração. Você tem um projeto na sua vida, permanecer. Você tem um projeto na sua vida, fazer com que seus filhos também sejam filhos que se tornarão homens e mulheres de Deus. A fé está passando de geração em geração. Isso está acontecendo na tua família? Todos os seus filhos? Isso é um projeto, isso é um desafio. Fé que vai passar geração. A fé é uma chama que tem que ser alimentada dentro de casa. A fé não é aquele negócio, vamos para a igreja só no domingo e durante a semana toda, pau tora, confusão. Né? Não. Tem umas coisas em livro que a gente não sabe se é verdade. Né? Tem umas coisas de livro assim que... eu li um livro sobre casamento que o garoto veio morar na igreja. O garoto... pegou o colchão, um dia o garoto aparece na igreja lá, o pai dele era pastor da igreja, aí ele esticou o colchão lá e falou, vou dormir. Aí o diácono falou assim, por quê? Não, meu pai em casa, ele é diferente do pai aqui na igreja, o pai aqui na igreja é muito melhor. Então eu vou para aqui, porque aqui ele é outro diferente, lá ele é terrível. Isso quebra qualquer fé, qualquer geração. A geração precisa de testemunha, a geração precisa de realidade, precisa de verdade. Então, quando ele fala aqui que passou de geração em geração, foi porque da avó para a mãe, da mãe para ele, eu entendo que a tua fé é legítima. Por esta razão, te admoesto que reavives o dom de Deus que está em ti, esse versículo. O dom de Deus
que foi te dado pela imposição das minhas mãos. 7. Por esta razão, pois, te admoesto, porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Deixa aí. Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia. O que você passa para o seu filho, para a sua filha, é um espírito de coragem, um espírito de... Por quê? Porque se o teu filho, a tua filha, vê que você tem fé, ela passa a ter fé também. Ela passa a entender o que é fé e passa a ter coragem. E aí ele fala o que é uma família blindada, o que é uma família que tem uma fé geracional. O que é isso? Ela tem poder, amor e equilíbrio, moderação. Poder. Você quer poder na tua casa? Tenha fé. Você quer ter amor na tua casa? Tenha fé. Então, tudo isso foi... Paulo está dizendo para Timóteo, tudo isso você tem acesso a isso. Por quê? Porque você recebeu esse dom pela imposição de mãos. 3. A fé é o combustível para continuar caminhando. A fé é o combustível para continuar caminhando. Coloca aí Marcos 5, 35, 36. Olha só que coisa interessante. Falava ele ainda quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram, tua filha já morreu. Por que incomodes o mestre? Eu gosto de falar aqui uma coisa, que eu sempre digo uma coisa. Notícia ruim, rápido chega. Você nem procura notícia ruim, você fica sabendo. Né? Parece que a notícia ruim, ela te procura. Né? O cara estava lá, Jairo, caminhando com Jesus, né, para curar a filha, e de repente alguém chega e fala assim, Pacha, peraí, por que você está incomodando? A sua filha já morreu. Você precisa ter fé. Sabe para quê? Para permanecer. Você precisa ter fé para continuar a caminhada. Aqui ele fala no 36, não temas, crê somente. Não temas, crê somente. O troço foi para o buraco. Não temas, crê somente. Mas está difícil. Não temas, crê somente. Mas eu não estou vendo solução. Não temas, crê somente. Mas eu não estou vendo uma resposta. Não temas, crê somente. Aquilo ali, sabe, a gente fica bombardeado por vozes. Aquela voz assim, para, chega, não vai dar mais, morreu, não adianta. Você está perdendo seu tempo, para de bobagem, acabou. Aí outra voz, não temas, crê somente. Não temas, crê somente. Não temas. Qual a voz que você vai ouvir? Qual é a voz que você vai ouvir? Não temas, crê somente. A fé é meu combustível, a fé me faz caminhar, a fé me sustenta. Mas aí deixa eu falar uma coisa para você. O que faz com que eu tenha fé para permanecer? O que faz com que eu tenha fé para passar a tocha para a próxima geração? O que é que eu tenho que fazer para não ouvir vozes? Ouvir só uma voz. Não temas, crê somente. O que eu tenho que fazer? É uma rotina. É uma rotina. Sabe, é aquilo que... É mesmo. De vez em quando, de vez em quando, algumas pessoas me convidam para almoçar, entendeu? Maravilhoso, né? Um camarão com peixe, né? Maravilhoso, um bacalhau, um arroz de rabada. Alguém já comeu arroz de rabada? Você não sabe o que é gostoso o negócio. Mas isso não é o que te alimenta. O que te alimenta todo dia, aquela comidinha que você chega, arroz, feijão, não sei o quê, um bifinho de frango, uma saladinha, um tomatinho, é isso que te alimenta. Todo dia você come uma comidinha simples.
Sabe, para eu ter essa fé, eu preciso ter uma devoção, eu preciso do meu devocional todo dia. Eu vou gritar devocional, você fala assim, você vai gritar todo dia. Vamos lá? Vamos lá? 1, 2, 3, vamos lá? Devocional! Todo dia! Devocional! Todo dia! De novo, devocional! Todo dia! Todo dia ela faz tudo sempre igual. Me acorda às 6 horas da manhã. Todo dia. Todo dia. Cara, Eucana, eu tô correndo aqui porque tô com um tempo corrido. Olha só, Eucana era esposo de Ana. E Eucana tinha 2 esposas, Penina e Ana. 1 Samuel. Penina tinha filhos, Ana não tinha. Todo ano Eucana ia para Siló fazer, como é que é? Oferta. Todo ano ele ia. Todo ano ele ia. Todo ano ele ia. Eucana ia. Todos os anos subia a Siloé. Todos os anos. Levava a família. Mas levava a família para onde? Para um ambiente de fé. Entendeu? Ambiente de fé. Ambiente de fé. E olha só que Penina tinha filhos e Ana não. Se você ler, você vai descobrir que Penina ficava brigando com Ana. Imagina, ter uma esposa já é complicado. Imagina ter 2, uma falando, brigando com a outra. Entendeu? Aí, e outra coisa, naquela época, lá no tabernáculo, lá no templo, quem eram os filhos de Eli? Eram 2 caras complicadíssimos, os filhos de Eli. Não era, sabe, não eram muito corretos eles. Eram totalmente incorretos. Mas ele ia. Por quê? Local de fé. Eu não estou indo lá por causa do sacerdote, eu estou indo lá porque existe uma palavra, existe uma ordem, existe uma direção para eu ir sacrificar em Siloé. Pronto, acabou. Assim, Eucana obedeceu. Trazia a família para o lugar de adoração, o lugar da palavra, o lugar do sacrifício. Para onde que a gente vai? Vamos para a igreja. Para onde que a gente vai? Vamos para a igreja. Para onde que a gente vai? Vamos para a igreja. Né? Vocês já ouviram a pastora Cláudia falar com vontade, sem vontade e contra vontade. A fé vem por uma rotina de devocional. Eucana, todo ano descia lá, vamos embora. Ah, mas não sei. A outra falou assim, não adianta, Ana não tem filho. Ana, não adianta, não quero saber. Ah, mas alguém podia dizer assim, Ana, não adianta, sei lá, você já foi tantas vezes, nunca teve um filho. Não adianta, vamos embora. Não vou desistir. Tem gente que desiste por qualquer bobagem, por qualquer situação. Eucana todo ano estava lá, todo ano estava lá, todo ano estava lá. Eu creio que nessa geração, essa igreja, Sarão-se Terra, Rio de Janeiro, Sarão-se Terra, Brasil, nós vamos escolher homens e mulheres de Deus. Nossos filhos farão história, nossos filhos serão homens corretos, nossos filhos e nossas filhas marcarão essa geração. Eu creio nisso, em nome de Jesus. A gente fica pensando assim, eu queria tanto um mundo melhor para os nossos filhos. Eu queria tanto um mundo melhor pelos nossos filhos. Vamos fazer diferente? Vamos dar melhores filhos para o mundo. Acabou. Nossos filhos vão ser melhores. Nossos filhos vão ser os melhores. Nossos filhos serão homens corretos, mulheres corretas. Ocuparão os melhores lugares. Serão pessoas guiadas pelo Espírito Santo. Nós vamos criar filhos melhores para esse mundo. Aí você fala assim, e daí de Eucana? Eucana teve um filho chamado Samuel, que foi a pessoa mais influente da geração dele. Todo mesmo, vamos embora. Onde você vai? Eu para Siloé. Fazer o quê? Sacrificar. Onde você vai? Gente, eu morava em Goiânia. Goiânia é um calor. Um calor.
Se você é uma poça d'água, não pisa não, que pode ser um irmão teu que derreteu. Mas é um calor. Se você acha que o Rio de Janeiro é calor, você precisa ver Goiânia na época, outubro, novembro. Menino, é muito quente. Eu levava minhas filhas assim mesmo. Não tinha ar-condicionado. Quantas vezes eu pegava a Ruth e Raquel dormindo, meu Deus, até o carro. Mas elas vão dormir. Ótimo, vão dormir. Ótimo, vão dormir. Vão dormir na igreja, escutando música, louvor, adoração. O homem de Deus chegar para mim, ora pela minha filha, profetiza sobre ela. Às vezes, eu morava em Goiânia, meu irmão. Naquela época, uma passagem de avião era carérrima, caríssima. A gente saía de Goiânia de ônibus para ir para São Paulo assistir congresso. A Ruth ia junto com a gente. Mala, cuia. E a gente, por qualquer coisinha, não, gente. É que o pessoal de casa não está escutando, mas a galera aqui está dizendo amém, glória a Deus, aleluia, batendo palma e falando assim, glória a Deus, é isso aí. Está uma coisa assim, o pessoal de casa está um avivamento aqui. Tá um avivamento, vocês nem não dá nem para perceber, é um avivamento aqui. Samuel se tornou a pessoa, Samuel, filho de Eucana. Eucana era homem, macho. Agora deixa eu dar meus cotovelados aqui. Vamos para a igreja. Vamos para a igreja. Vamos para a igreja. Mas é longe. Vamos para a igreja. Ah, mas aí a Perina brigando. Fica quieta. Fica quieta. Vamos para a igreja. É lá que o milagre está. É lá que tem a palavra de Deus. A palavra vem, a fé vem pelo ouvir, o ouvir da palavra de Deus. Agora vem aqui uma família blindada. O que a família blindada tem? A família blindada tem uma fé que te protege, que te faz superar ofensas. Ofensas. Rancor, mágoa. Gente, uma vez eu estava pregando sobre José. Quando José encontrou com os irmãos dele, e quando José abre o coração para os irmãos, gente, eu comecei a chorar no meio da pregação. Eu acho a coisa mais linda do mundo, José. Coloca aí, Gênesis 50, verso de número 15. A gente não vai ler tudo, não. Não vamos ler todos. Vendo os irmãos de José que seu pai já era morto, Jacó, disseram, é o caso de José nos perseguir e nos retribuir certamente o mal todo o que lhe fizemos. Então, quando o pai chegou, né, o pai estava ali, eles acharam, bom, José não vai fazer mal para a gente, porque meu pai está vivo. Quem foi os irmãos de José venderam José? Interessante que naquela região do deserto, assim, poço, né? Pegaram ele, amarraram ele, jogaram no poço. Só que poço lá é o seguinte, lá tem os poços têm água um tempo e fica muito tempo sem água. E tem poço que fica sem água o resto da vida. Então o que eles fazem? Eles jogam ali cadáver de bicho, cadáver de gente que morreu por aqui, amarra ali, enterra e joga no poço. José foi para o poço onde tinha esqueleto. José foi para um poço onde tinha resto de pessoas. Imaginou? Ali que ele foi. Foi para esse poço. Os irmãos colocaram lá. E vão matar. Até que, né? Não, vamos fazer um dinheirinho. Né? Passou uma caravana de ismaelita. Caravana de ismaelita. Imagina José, naquela caravana de ismaelita, ele olhando para trás, vendo os irmãos dele, uma alegria, com um dinheirinho no bolso. Imagina, caravana de ismaelita. Imagina, às vezes a gente olha a caravana de ismaelita da nossa vida e fala assim, acabou. Acabou. Não tem mais jeito. Caravana de ismaelita, levando José. Agora, em Gênesis 50, a gente vê agora José, governador do Egito, a segunda pessoa mais importante depois do faraó, a primeira pessoa mais importante depois do faraó, mandando com autoridade.
E os seus irmãos com medo. Por quê? Porque ele pode ter mágoa, pode ter rancor. Por quê? Porque nós fizemos mal para eles. Deixa eu contar uma coisa aqui para você. Eu terei que mexer aqui na Bíblia, mas deixa eu te falar um princípio. Quando a culpa entra na sua vida, a história, Deus deixa de escrever a história na sua vida. Vou repetir. A culpa entrou na sua vida, Deus vai procurar outro para escrever história. Ele não escreve mais história através de você. Jacó com seus filhos. Quando os filhos de Jacó vendem José, a história vai para José. Cadê aquele povo lá? Cadê os irmãos? Nada. Tiveram filho, multiplicaram, cresceram, mudaram daqui para lá. Deus podia escrever história com eles? Podia, mas por que não escreveu? Culpa. Tinham culpa. Viviam debaixo da culpa. Agora vem nos 50 aqui, dizendo, olha, meu pai morreu, Jacó morreu agora. José vai se vingar. Coloca aí o 16, vamos lá rapidinho, 16, por favor. Portanto, mandaram dizer a José, teu pai ordenou antes da sua morte, dizendo, olha só a mentira, fake news. Assim direis a José, perdoa, pois, a transgressão dos teus irmãos e o seu pecado, porque te fizeram mal. Agora, pois, te rogamos que perdoes a transgressão dos servos de Deus, do Deus do teu pai. José chorou enquanto falavam. Depois vieram também seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram, eis-nos aqui, somos teus escravos. Isso era sentimento, o sentimento de fracasso, o sentimento de que roubaram, de que fizeram coisa errada, era muito grande, o sentimento era muito grande. Somos teus escravos, por favor. 19. Responderam José, não temais, acaso estou eu em lugar de Deus? Vós, na verdade, intentaste o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem para fazer, como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Não temais, pois eu vos sustentarei a vós outros e a vossos filhos. Assim os consolou e lhes falou ao coração. Aleluia. Qual é o ambiente da tua casa? Qual é o ambiente da tua casa? É de perdão? Qual é o ambiente da tua casa? É de reconciliação? Qual é o ambiente da tua casa? Família blindada é aquela família que supera ofensas, supera o rancor, supera a mágoa. Na minha casa não se paga o mal com mal, se paga o mal com bem. Na minha casa se paga o mal com bem. Não. Filho pródigo. Perrou tudo, perdeu tudo. Foi um horror. O pai estava esperando ele na porta. E abraçou o filho. O filho cheirando a porco. O filho mal cheiroso, o filho suado, o filho sujo. O filho perdeu tudo, voltou duro, voltou sem nada, gastou a fortuna toda, gastou a herança toda. Abraçou. A família blindada é a família que, pela fé, vence as ofensas. Eu não posso andar debaixo de rancor, debaixo de mágoa a vida inteira. Eles tinham medo de José, que José tivesse desejo de vingança. Família blindada é família cheia de reconciliação, cheia de perdão. Deus não escreve história em pessoas que se sentem culpadas. Porque quando você se sente culpado, você anula a graça de Deus. Quando você se sente culpado, você não recebe a graça de Deus, o perdão de Deus, a limpeza de Deus, o sangue de Deus, você não recebe. É como se você dissesse assim, não quero.
Agora, você vê a história, foi para José, depois os irmãos aparecem, mas a história está com José. Ele não paga o mal com o mal. Ele paga o mal com o bem. A fé me ajuda a olhar o mal. A vida, a fé, preste atenção nisso aqui. A fé me ajuda a olhar o mal como se fosse bem. Você fala, como, pastor? A caravana de Ismaelita. A caravana de Ismaelita passou, pegou José, escravo. José era filho de Jacó, José era herdeiro. José era rico, o pai Jacó era rico, tinha tendas, tinha rebanhos, tinha funcionário, tinha camelos, tinha ovelhas, tinha cabras, era rico. Ele era rico, agora ele é escravo de uma caravana ismaelita. Sabe o que acontece com a gente? Que quando a gente não tem um coração perdoador, a gente só vê o mal, só vê o mal, só vê o... Caravana ismaelita, caravana ismaelita, caravana ismaelita, caravana ismaelita. Tá certo que José pagou um preço muito alto, mas José agora é governador do maior país daquela época, a maior civilização daquela época, a maior economia daquela época. José era o governador. Então, quando passar a caravana de ismaelita na tua vida, meu irmão, pela fé, você fala assim, a caravana de ismaelita vai me levar para o lugar especial que Deus está guardando para mim. A fé me ajuda a olhar o mal e ver o bem. A fé traz respostas. Família blindada é cheia de fé. Assim, você precisa estar matriculado em algum curso da nossa igreja. Algum curso. Eu fui esses dias agora na oculista e ela falou assim, você tem que usar esse colírio aqui. Aí eu falei, mas eu já usei, eu comprei da última vez que eu estive aqui, comprei, usei e acabou. Ela não usou mais? Não. Aí ela falou assim, esse colírio é pro resto da vida. Você tem que usar esse colírio pro resto da vida. Por causa da sua visão. Você precisa disso. O resto da vida. Acho que vou entrar de sócio no laboratório. O resto da vida usar aquilo mesmo. Você vai ter que estudar a Bíblia o resto da vida. Quem é você? Quem é você na fila do pão? Só porque você sabe o Salmo 23? Você sabe o Salmo 91? Você sabe João 3,16? Você se acha o cara? Quem é você? Nós estamos com... Não quero saber se você já foi papa, cardeal, apóstolo. Você tem que estudar. Seus filhos têm que ver você estudando. Nós temos cursos maravilhosos aqui. Maravilhosos. A inscrição, paga ali. Você que está em casa, a Netflix não vai fazer da sua família uma família blindada. Pronto. Não vai fazer. O que vai fazer é estudar a palavra. O que vai fazer é fazer a tua família blindada pela fé. Pela fé, a sua família blindada. Pela fé. Pela fé, a sua família blindada. A fé traz respostas. A família blindada é cheia de fé. A fé vem pelo ouvir da palavra de Deus. Todo dia um pouquinho, todo dia um pouquinho, todo dia um pouquinho, todo dia um pouquinho. Mateus 7, 24 e 25, por favor. Eu queria que você, essa semana, no seu dia de jejum, jejuasse pela sua família. A palavra que eu estou trazendo hoje para vocês, a palavra que vai ser trazida, que foi trazida hoje pela manhã, escuta de novo.
Não tem mais. Não, Mateus 7, 24. Quase que eu embarco aí em Gênesis. Todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Família que tem a casa dela sobre a rocha é uma família que tem propósito, tem direção. Não vive de lado para lado, atrás de alguma coisa da moda, não, tem direção. Edificou a sua casa sobre a rocha. 25. E caiu a chuva. A chuva quer dizer um ataque do inimigo. Ataque do inimigo. Transbordaram os rios. Querem te sufocar. Sopraram os ventos. Vento quer dizer de provocação. Deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque foi edificada sobre a rocha. A casa não. Por quê? Porque foi edificada sobre a rocha. Família blindada não é de graça. Família blindada não é de graça. Família blindada não é monjalo. Canetinha assim para você ver. Não. Família blindada não é monjalo. Família blindada, sabe o que é? Trabalho. Família blindada dá trabalho. Por quê? Porque você vai construir uma casa sobre a rocha. Aí tu vai olhar aquele cara ali, aquele cara tem uma casa sobre a areia. Tranquilo, ele fez um buraquinho ali, juntou um concretinho aqui e fez a casa rapidinho. A casa dele é rápida, fez a casa. Mas sobre a rocha dá trabalho, dá calo na mão. Casa sobre a rocha dá trabalho. Casa sobre a rocha leva tempo. Casa sobre a rocha é sacrifício. Custa mais. É mais caro, mas ela resiste tempestades, ela resiste ventos, ela resiste às águas, os rios que sobem. Eu quero deixar uma palavra contigo. Eu quero profetizar sobre a tua vida que a tua casa é sobre a rocha. Eu quero profetizar sobre isso. Eu quero declarar, a tua casa está sobre a rocha. Você está construindo a casa. Mas leva tempo. Leva tempo. Lembra? Sabe, o seu objetivo é que a sua próxima geração sejam de homens e mulheres de Deus. Homens e mulheres de Deus. Geracional. Leva tempo. Construção. Leva tempo. Construção. Leva tempo. Construção. Leva tempo. Construção. Teus filhos precisam ver o que é importante para você. Eu queria deixar uma palavra para você. A tua casa não será abalada. Teu casamento não será abalado. Teus filhos não serão abalados, porque eles estão sobre a rocha. A rocha. Vamos ficar de pé, por favor. Oh, Senhor Deus. Oh Deus, oh Deus, oh Deus. Eu profetizo. Famílias blindadas, famílias protegidas. Eu profetizo, eu não abro mão disso. Eu não abro mão. Pessoas, eu profetizo casas que permanecem, mesmo nos momentos de dificuldade, como foi no caso de Ruth. Eu profetizo casas que têm compromisso com a próxima geração. Eu profetizo casas que a fé é o combustível. Não temas. A fé. O que você tem na mão? Não temas. O que você tem? Não temas. Qual é a tua riqueza? Não temas.
Qual é a palavra que está na tua mente? Não temas, crê somente. Eu profetizo famílias blindadas, famílias apaixonadas pela palavra, famílias que estudam a palavra, famílias que se interessam, que buscam a palavra. Por quê? Por quê? Porque elas querem construir uma família blindada. Eucana, quando estava indo para Siloé, não sabia que o filho dele, que ia nascer, seria o homem mais importante daquela geração. Samuel, profeta Samuel. Eu profetizo que seus filhos ocuparão os melhores lugares dessa geração. Eu profetizo que seus filhos serão bênção nessa geração. Mesmo, eu profetizo que você, canal de bênção nessa geração. Eu profetizo em nome de Jesus. Eu profetizo uma família blindada que não carrega rancor, que não carrega raiva, que não carrega amargura, que não carrega medo. Uma família que paga o mal com o bem. Eu profetizo essa família blindada. E eu profetizo. A tua família está sendo edificada sobre a rocha. Os ventos vão bater. As águas vão subir. As chuvas. Mas a sua casa jamais será. Vamos declarar que nossa casa está firmada na rocha, vem? Quero consagrar meu lar a ti, o nosso futuro para te servir, com toda a minha força e entendimento, quero dedicar o meu lar a ti. Quero consagrar o meu lar a ti, Senhor. Quero consagrar meu lar, o nosso futuro, para te servir, Senhor. Aleluia! Canta essa música profetizando. Minha força e entendimento, quero dedicar o meu lar a ti. Vamos declarar: eu e minha casa. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Erga suas mãos aos céus, declare isso nessa noite. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos Profetiza! a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Ouça isso, ouça isso. Será abençoada minha descendência. Ó a geração aí. Frutificará na tua presença, e como bom perfume meus filhos irão perfumar todas as nações. Vamos declarar a igreja: eu e minha casa. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Só a igreja declarando isso: eu e minha casa. Eu e minha casa serviremos
Olha para a pessoa, olha assim, ó. Olha para a pessoa do seu lado e profetiza. Eu e minha casa. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Aleluia. Aleluia. Eu aprendi muita coisa hoje, hein? Principalmente que para ter uma casa sobre a rocha dá muito trabalho. E esse trabalho que me faz cada vez depender mais de Deus. Nossas inscrições estão lá fora, você precisa fazer algum curso na igreja. Aprender a Bíblia. Nós queremos te ensinar. Sabe para quê? Para você cada vez mais estar construindo uma casa, uma família blindada, que vai atingir a próxima geração. Teus filhos, os teus netos, os teus bisnetos serão homens e mulheres de Deus. E eu não abro mão disso. Amém? Nossos filhos foram gerados no altar. Eles vão servir a Deus com certeza o resto da vida, com alegria. Posso orar com você? No final, eu vou gritar devocional. E o devocional? Aí vocês vão gritar todos os dias. Pode ser? Posso orar com você? Esse momento é um momento de a bênção de Deus sobre nós. Para que toda essa palavra que foi pregada possa entrar aqui e aqui. E depois entrar aqui. Fazer com alegria. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a unção e a consolação do Espírito Santo seja sobre cada um de vós. Essa semana você vai ter muita paz no coração. Paz no coração é importante. Paz com Deus, paz de Deus e paz com os homens. Essa semana você está invisível aos teus inimigos. Por quê? Porque você está coberto pelo sangue de Jesus. Essa igreja ora pela sua vida, ora pelo seu trabalho, ora pela sua família. Essa semana, porque você tem semeado na presença do Senhor, Ele vai te dar uma colheita. Eu não escutei não, gente. Como é que vai ser essa colheita? E o devocional? Todo dia. Eu te abençoo. A sua casa, o seu trabalho. Eu te abençoo em nome de Jesus.